Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Vamos ler do verso 21 até o verso 43, o final do capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. A palavra de Deus diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, por tudo que nela está escrito, e tudo que aqui está é para a nossa edificação. É para o nosso crescimento espiritual, é o alimento da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Tua palavra. Por isso, essa manhã, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Fala o nosso coração, produzindo transformação na nossa vida, atitudes diferentes vindas da fé, que a Tua palavra nos inspira. E queremos essa manhã ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, eu também entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço a unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ser um instrumento do Senhor para ministrar ao coração de todos nós e nós possamos ouvir a Tua voz essa manhã. Eu te peço isso com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, quem não conhece, não é, esse episódio bíblico tão famoso, não é? Tão divulgado na palavra de Deus, duas curas, não é, que Jesus faz aqui, na verdade, dois grandes milagres, não podemos dizer qual o maior ou o menor, são milagres, são coisas extraordinárias, coisas que não acontecem dia a dia. E duas pessoas foram diretamente aqui beneficiadas pelo poder de Deus, pela ação do Senhor. Mas há alguns detalhes na história que podem nos ensinar alguns procedimentos, algumas atitudes que Deus espera de nós, algumas reações, porque tudo vai muito bem na vida da gente,
até que a gente reage a alguma provocação, a algum estímulo externo, e muitas vezes as nossas reações é que colocam tudo a perder. Talvez na hora que você reaja de maneira impensada, reaja de maneira precipitada, muitas coisas já tenha perdido na sua vida, por causa de reações assim. Então é importante olhar para a Bíblia e ver essas reações, ver como as pessoas agiram em determinadas situações, para que isso nos inspire a um agir de Deus através de nós. Não adianta dizermos que cremos em Deus, que confiamos na Bíblia, se na hora que as coisas apertam, a gente não faz como Deus gostaria que a gente fizesse. A gente não reage como Deus gostaria que a gente reagisse. Então, eu creio que a gente pode aprender aqui com a atitude dessas duas pessoas que foram abençoadas por Jesus. Uma delas é Jairo, chefe da sinagoga, não é, que foi grandemente abençoado porque teve a sua filha ressuscitada, não é? E a outra é essa mulher, que a Bíblia nem menciona o seu nome, mas diz que carregava uma enfermidade muito grande, que incomodava, que deu prejuízo, que destruiu a sua vida por longos anos, e nesse momento ela também foi milagrosamente curada por Jesus. Essas duas pessoas, elas têm atitudes diante de Jesus que eu creio podem nos ensinar também. Como devemos agir diante de fatos que acontecem na nossa vida. Primeiramente, eu queria falar com você a respeito do exemplo da mulher. Essa mulher que carrega essa enfermidade. Versículo 25 diz assim, a palavra de Deus, em Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher, que havia quantos anos? 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. A Bíblia menciona o tempo em que essa mulher sofria com a doença. 12 anos. Parece muito, parece pouco? O que lhe parece? Muito. Né? 12 anos de sofrimento. Talvez você diga, mas todo dia ela tinha hemorragia, já tinha que estar morta, não tem mais sangue na mulher. Não, é um sofrimento constante. É claro que era algo que se repetia constantemente, além do normal. Certamente era uma mulher enfraquecida, anêmica, não é? Cheia de fraquezas, sujeita a outras enfermidades, sem defesas do organismo. Tudo isso ela passou durante 12 anos, é o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 26, dá outro detalhe. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, diz a palavra também que, além de sofrer há 12 anos, ela já não tinha mais nenhum recurso natural. Tudo que ela possuía, dinheiro, bens, qualquer coisa, ao longo dos 12 anos já tinha gasto na mão de médicos, hospitais, tratamentos, simpatias, sei lá o quê, coisas que alguém disse que funcionaria, correu atrás de tudo que poderia ter corrido ao longo dos 12 anos. Imagina o que é lutar 12 anos contra um mal que te persegue. Você quer uma solução. Você procura de todas as maneiras, você gasta com aquilo, alguém promete uma cura, alguém inventou um remédio, alguém tem uma terapia, outro tem um tratamento, tudo ela experimentou ao longo dos 12 anos e o que diz a Bíblia, ao invés de melhorar, ou pelo menos estabilizar, não, ela foi piorando. O seu estado era pior agora do que quando começou a doença há 12 anos atrás. Então diz a palavra que a mulher não tinha mais nenhum recurso. Versículo 27 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ela tocou Jesus. Por quê? Qual foi a sua motivação? Algo que ela ouviu. Ela ouviu uma fama. Talvez até aqui a motivação fosse parecida com as outras que ela já teve ao longo dos 12 anos. Ela ouviu que alguém tinha um remédio novo, ela ouviu que um médico tinha uma terapia alternativa, ela ouviu e ela foi e gastou. Mas agora ela ouviu a fama de alguém diferente, de Jesus, que já tinha fama de curar pessoas, sem cobrar nada por isso. Né? Já tinha a fama de abençoar pessoas.
ela ouviu, ela foi guiada agora por algo que ela ouviu a respeito de Jesus. E olha o versículo 28, como isso se materializou na sua vida. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, o que ela disse? Ficarei curada. Agora há uma diferença no que ela ouviu dos médicos e no que ela ouviu sobre Jesus. O que ela ouviu sobre Jesus produziu fé no seu coração. Muito diferente dos tratamentos anteriores que ela já tinha experimentado. Agora ela ouviu a fama de Jesus e ela creu no seu coração, com uma tamanha convicção que ela disse, eu não preciso ter uma consulta com ele, eu não preciso que ele me toque, eu não preciso que ele olhe para a minha cara, eu não preciso que ele passe a mão sobre mim, eu apenas preciso vencer uma multidão, vencer uma barreira e tocar nele. Se eu fizer isso, eu tenho certeza, eu serei curada. Foi o que disse aqui essa mulher. O que essa atitude nos ensina? Ela determinou uma atitude no seu coração baseada na sua fé. Irmãos, isso é diferente de algumas determinações que as pessoas fazem e ensinam por aí. Você já deve ter ouvido, né? Determine, porque isso vai acontecer. Declare, porque isso... Não foi isso que a mulher fez. A determinação dela levou a tomar uma atitude. Não foi só aquela de ficar em casa declarando, amanhã vai ter um carro zero na minha garagem. Amanhã eu vou ganhar uma casa. Não. A determinação dela fez com que ela tomasse uma atitude contra o seu próprio corpo. Veja, como eu disse, uma mulher enfraquecida, uma mulher adoentada, deprimida, posso dizer isso? Você já passou 12 anos numa enfermidade, você não estaria certamente deprimido, chateado, para baixo, talvez não mais com vontade de sair de casa, não mais com vontade de ver ninguém, já desacreditando em tudo, já perdeu os recursos, já perdeu tudo que tinha. Então, é uma mulher deprimida, sem esperança, sem ânimo. Mas a determinação fez com que ela tomasse uma atitude. Há pessoas que querem determinar mágicas na palavra, os abracadabras da fé, né? Mas não querem fazer nada para mudar a própria situação. Eu quero que alguma coisa magicamente aconteça comigo, mas eu não quero mover uma palha. Eu quero que as coisas venham a mim, mas eu não quero ir às coisas. Talvez fosse uma mulher ensinada hoje por algumas igrejas, ela diria, eu determino que Jesus vai vir aqui em casa e ele vai colocar a mão sobre mim e eu serei curada. Mas ela não fez isso. Ela determinou ir à luta. Ela determinou vencer a prostração. Ela determinou vencer a depressão. Ela determinou vencer a chateação, a enfermidade. Ela determinou vencer uma multidão para tocar em Jesus. Essa é a atitude que a gente tem que aprender aqui, irmãos. Que a nossa fé produza determinação. Se eu digo que tenho fé, mas não ajo como quem tem fé, é como dizia Tiago, a fé sem obras é morta. Ora, não é uma fé que eu apenas declaro, mas é uma fé que eu ajo de acordo com ela. Então, se eu creio, eu tenho que mudar a minha atitude. Não adianta ficar dizendo que creio em Deus se as minhas atitudes não mudam. Eu creio que Deus vai me dar um emprego, mas eu não saio para colocar um currículo. Eu creio que Deus vai abrir uma porta, mas eu não saio para bater em nenhuma porta. Eu só quero que as coisas se abram. Eu só quero que as coisas caiam. Então, não é assim que a palavra de Deus diz, queridos. E essa mulher determinou essa atitude e agiu de acordo com a fé. Ela creu, está ali a solução, e determinou que ela iria mudar a sua vida. E é interessante que ninguém disse a ela o que fazer. Já percebeu como hoje nós, até da igreja, cristãos, vivemos na dependência de que alguém nos diga o que fazer? De que alguém nos dê uma receita mágica?
Talvez as pessoas venham para a igreja querendo do pastor uma receita também. Pastor, me diz aí o que eu vou fazer. Ninguém disse a essa mulher o que ela tinha que fazer. Ela não teve uma conversa com Jesus. Ninguém, nem Jesus disse para ela o que ela teria que fazer para ser curada. Foi a sua fé que determinou uma atitude diferente no seu coração. Então, amados, eu e você não precisamos que ninguém nos diga o que fazer. A fé nos diz o que fazer. A fé nos direciona ao que fazer. A fé genuína, verdadeira, pura, centrada em Deus, ninguém, ela apenas tomou uma atitude. E ela não dependeu de um estímulo de ninguém. Ninguém deu um empurrãozinho para ela. Ninguém foi visitar ela em casa e dizer assim: oh, minha irmã, eu vejo a tua enfermidade, você está tão ruim, mas vai à luta. Olha, Jesus está passando aqui, vai lá, toca nele. Teve alguém dizendo isso para ela? Não. Ela não precisa disso. Irmãos, às vezes é bom a gente receber uma palavra, um estímulo, tudo bem, mas não dependa disso. Porque se ninguém te estimular, se ninguém te incentivar, tu vai morrer em casa? Pensa bem. Ninguém bateu nas tuas costas, ninguém te disse vai. Aí eu não fui, morri com a minha enfermidade. Não é esse o plano de Deus. Ninguém precisa ir na sua casa dizendo vai para a igreja, meu irmão. Ninguém precisa ficar te dizendo vai buscar Jesus. É você que tem que ir. Essa atitude deve partir da fé. Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu o que Jesus é capaz de fazer? Então vai à luta. Está entendendo isso? Foi assim que essa mulher simplesmente agiu. E aí o que aconteceu? Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Veja, até na hora da cura, ela não tem nenhuma influência de ninguém, nem de Jesus diretamente, dizendo, você foi curada agora. Eu digo, você foi curada. Não, ninguém. Ela sentiu que ela estava curada. Ela sentiu algo diferente no seu corpo, estancou. Aquilo que esvaía, não esvai mais. Foi estancado imediatamente por um poder que saiu de Jesus, que entrou nela, que ela sentiu e que ninguém precisou falar com ela a respeito disso. Imediatamente ela foi curada. Veja, se Jesus não para, não procura, não manda buscar, ela já ia para casa curada, com a obra já realizada. Tudo de uma iniciativa tomada pela sua fé. Irmãos, qual o tamanho da nossa fé? Jesus disse que mesmo que ela for como um grão de mostarda, que é pequenininho, ela já é suficiente para mover montanhas. Porque o problema não está no tamanho da fé, mas está no que ela muda na gente. No que ela muda na mentalidade, principalmente na atitude. Essa mulher se torna um exemplo pela sua atitude de fé, pela maneira de encarar a situação, pela maneira de agir independentemente de alguém lhe estimular. Por ir a Jesus e tocar e vencer os obstáculos, as barreiras, botar a mão, sentir o poder e já estar ali imediatamente curada. Mas acontece que a Bíblia diz que Jesus sentiu, naquele momento, algo diferente. Veja o versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? E Jesus fez essa pergunta que deixou os discípulos ali perplexos. O versículo seguinte diz, olha, tem uma multidão aí, está todo mundo te tocando. Você já andou em trem lotado? Já? Metrô lotado? Já tentou descobrir quem te tocou? Todo mundo te tocou. Você não sabe nem de onde veio os toques, né, irmãos? Era mais ou menos assim. Os discípulos disseram, peraí, Jesus, todo mundo está te tocando. Não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou especialmente.
Veja, não foi uma coisa, entenda o que eu vou dizer, que Jesus fez diretamente, mas foi uma coisa que a fé daquela mulher, a atitude daquela mulher provocou. E de forma diferente ela tocou em Jesus. Às vezes nós queremos ser tocados por Deus. Isso é muito bom também. Não digo que seja ruim, mas às vezes o que a gente precisa é tocar em Deus. Entende? Às vezes a nossa necessidade não é que Deus nos toque, mas que a gente rompa algumas barreiras para tocar diferente em Deus. Para tocar, como dizem as canções, no coração de Deus. A mulher tocou em Jesus de uma maneira diferente, que ele sentiu algo diferente. Saiu poder de mim, saiu virtude de mim, alguma coisa diferente aconteceu. E aí, no versículo 33, a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, ou seja, consciente de que já tinha sido curada, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela ficou até assustada. Ele está querendo saber quem tocou nele, quem roubou um pouquinho do meu poder. Fui eu, Jesus. Me perdoa, roubei esse poderzinho aí. Ela foi assim meio, com medo, mas falou. E virou para ele e disse toda a verdade. Olha, Senhor, fui eu mesmo, eu não sabia se era proibido ou não, mas olha, eu roubei esse poderzinho aí do Senhor e eu fui curada. Mas Jesus disse depois para ela o seguinte: olha, eu não quero só curar você, eu quero salvar você. E aí há o que é mais importante, irmãos, a salvação, mais importante do que a cura. Muita gente que Jesus curou, depois morreu e foi para o inferno. Você sabia disso? Basta ler a Bíblia, né? Muita gente foi curada, mas não todos foram salvos. Mas com essa mulher, porque Jesus parou e sentiu algo diferente, ele sentiu: alguém me tocou com fé. A fé que produz salvação. O que produz salvação? Obras ou fé? Fé. Que fé? Essa fé. Fé que age. Fé que crê a ponto de se envolver. Fé que crê a ponto de romper barreiras. Então ele viu, chamou, a mulher disse, e ele então disse para ela no verso 34, filha. Ele agora já a chama de filha, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Até aquele momento ela não é filha, ela é criatura, mas agora que ela creu, ela se tornou filha. E ele diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse salvou não é figurado, esse salvou é verdadeiro. Ela foi curada e já estava curada quando encontrou com ele, mas agora ele disse: você foi salva, agora você vai aprender a viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Os meus filhos viverão pela fé. A fé que um dia serviu para uma atitude transformar, vai continuar transformando as suas atitudes até o fim da sua vida. Essa é a vida do justo, irmãos. Nós não temos fé apenas para ser salvos, mas nós temos que ter a fé continuamente operando na gente, mudando as nossas atitudes dia a dia. Mudando a maneira de ver, a maneira de enxergar, a maneira de relacionar, a maneira de agir com o mundo, com as pessoas. Fé sobre fé, fé mais fé, o tempo todo, fé. Essa é a vida de um cristão. E foi isso que Jesus disse a essa mulher. Tem algo para a gente imitar nela? O que você acha? Tem algo para a gente buscar para a nossa vida hoje, para fazer como ela, para mudar atitudes, para mudar pensamentos? Eu creio que tem. Mas eu disse a você que haviam aqui dois personagens para a gente imitar. Primeiro, vimos aqui a mulher. E agora temos o outro, chamado Jairo, o chefe, o principal da sinagoga. Veja o versículo 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Vamos começar a entender as atitudes desse homem. Um principal da sinagoga é um cabeça ali, tá? É o pastor da igreja, é o pastor auxiliar, é alguém ali na igreja.
É um cara que tem uma posição, que ele tem um cargo. Ele é um dos principais da sinagoga. Sinagoga é o lugar onde reuniam quem? Os judeus, não é? Sim. Jesus frequentou algumas sinagogas, sim ou não? Foi. Ele leu textos na sinagoga, deram oportunidade para ele, mas ele nunca foi chefe de uma sinagoga. Ele nunca dirigiu uma sinagoga. Jesus recebia alguma oportunidade. Quando visitava, deram a ele uma oportunidade, ele abriu o livro de Isaías, leu aquilo tudo, pronto, nunca mais chamaram ele para pregar, né? Depois que ele leu aquele Isaías 61, disse, hoje se cumpriu a Escritura, pronto, acabou. Ninguém mais chamou Jesus para pregar em sinagoga. Mas a sinagoga era o lugar onde os judeus iam praticar a sua religião. E ali estava um dos chefes da sinagoga, uma pessoa que tinha autoridade, que tinha poder, que tinha status religioso e social. E Jesus não era alguém muito benquisto, tanto que pelos próprios judeus ele foi condenado e morto. É ou não é? Então ele não é alguém muito bem aceito, mas esse chefe da sinagoga chega e tem uma atitude diferente. Quando ele chega diante de Jesus, que diz o verso 22, que ele prostrou-se aos pés de Jesus. O que é prostrar-se aos pés? Hoje a gente não está muito acostumado com isso, né? Mas é ajoelhar e agachar no pé da pessoa, né? É realmente se colocar no chão, boca no pó ali, como se diz, e segurar nos pés de Jesus. Ele se colocou numa posição de extrema humildade. Concorda com isso? E ele era o chefe. Ele tinha um nome a zelar. As pessoas ali o consideravam como o cara da região, o religioso ali da sinagoga. Né? Era o pastor ali do negócio. Poxa, o pastor está ali ajoelhado no pé daquele cara ali, então aquele cara ali tem mais poder do que o pastor. E agora? Como é que fica a reputação? Mas foi assim que ele fez. Ele se ajoelhou, se prostrou aos pés de Jesus. Jogou fora qualquer tipo de pensamento de reputação. Jogou fora qualquer pensamento em cargo, em status. Já começa a aprender alguma coisa com ele? Que tal? Foi isso que ele fez. Se prostrou diante de Jesus. E o versículo 23. E insistentemente lhe suplicou. Como é que a gente suplica alguma coisa? Me dá isso aí. É assim? Como é que seu filho te suplica alguma coisa? Me dá isso aí, pai. O filho faz assim, né? Não, mas ele suplicou. E insistentemente, ou seja, aquele pedido que se repete, Senhor, 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 por favor, vai lá em casa, eu não aguento mais, minha filha está morrendo, eu não sei mais o que fazer, não tem mais jeito. E ali ele ficou insistentemente suplicando aos pés de Jesus. E aí a Bíblia diz, logo depois, né, que a filha estava à morte, e ele diz, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ele também mostrou que acreditava no poder de Jesus, concorda? Ele acreditava que em Jesus havia algo superior a ele, superior a tudo que ele cria, superior a qualquer prática religiosa que ele tinha, e que ali estava a solução para a cura da sua filha, que por enquanto está enferma, muito grave, mas ainda viva. Então ele suplica e diz, coloca as mãos e ela vai ser curada. O verso 24 diz o quê? Que Jesus aceitou. Jesus foi com ele. Ou seja, toda a atitude dele foi premiada, vamos dizer assim, foi recompensada com a anuência de Jesus. Jesus aceitou a sua súplica, aceitou a sua humilhação, aceitou o seu pedido insistente e se dispôs a ir com ele. Ora, se Jesus se dispôs a ir, não foi para visitar a menina, foi para intervir e curá-la. Concorda comigo? Jesus, então, já estava pronto para fazer dessa maneira. E aí, irmãos, era uma hora que eu imagino Jairo agora aliviado. Não, não é? Você chora, você se humilha, você pede, você clama, e o Senhor responde. O que você diz? Graças, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Eu nem mereço, mas o Senhor é tão bom. Vai lá em casa curar minha filha.
E Jesus ouviu meu clamor, minha oração. É hoje que eu vou receber a minha bênção, vai dar tudo certo, graças a Deus, que coisa maravilhosa. Eu imagino o Jairo radiante, já com Jesus dizendo, ok, vamos lá. Dá para imaginar isso? Como é que você estaria no lugar dele? Garantida a vitória. Se Jesus disse, eu vou lá, como eu falei, não vai lá comer bolinho na sua casa, ele vai lá fazer um milagre. Então está garantida a vitória. E ele fica aliviado e certamente muito feliz com isso. Mas, eis que, de repente, a narrativa é interrompida pelo versículo 25. Né? Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu, aí entra a história da mulher aqui na frente. Que certa mulher, havia 12 anos, aquilo que a gente já viu no início. Você percebe que a caminhada de Jesus é interrompida pelo evento dessa mulher? Foi interrompido, não foi? Ela furou a fila da bênção. Né? Furou ou não furou? Dá para imaginar isso? Ela furou. Está indo Jesus, a multidão indo junto, o Jairo todo feliz da vida, de repente chega uma mulher, toca em Jesus, Jesus para e acontece aquilo tudo que a gente já viu. E aí, eu queria agora, eu e você, a gente se colocar no lugar de Jairo. Como é que você fica quando alguém fura a sua fila? Não me fala. Não me fala. Tem gente que bate, né, xinga palavrão, pelo amor de Deus. Faz de conta que é crente, né, irmão? Como é que você fica quando alguém fura a tua fila na careta? Hein? Eu vi um testemunho de um radialista aí, né, falando que ele foi parar na vaga do shopping, que ele estava esperando, chegou um outro cara, parou na frente dele. E agora, o que você sente, né? E ele lembrou que ele era crente, falou, deixa para lá. E aí Jesus providenciou o encontro dele com a pessoa que estava precisando ouvir uma palavra dele, né? Imagina se ele desce do carro para brigar com o cara. O que acontecia? Perdia a bênção, né? Mas pensa, se coloca no lugar de Jairo agora. É a tua filha que está morrendo. Cada segundo a mais pode ser um segundo a menos. É ou não é? É a tua filha que está lá morrendo, ainda tem uma caminhada para chegar lá, e essa mulher furou a tua fila, criou ali um escarcéu na tua frente, Jesus parou a caminhada, Jesus perguntou quem era, tudo aquilo que a gente viu aqui, e isso não aconteceu em 2 minutos. Isso levou um tempo. Entre Jesus parar, perguntar quem era, a mulher decidir se acusar, Jesus conversar com ela, isso não foi de uma hora. Isso deve ter provocado uma angústia em Jairo, uma inquietação. Sabe quando você está pronto para receber a sua bênção e a bênção vai demorar, ou quem sabe nem vai mais chegar, porque nessa hora que entra a dúvida, né? Pronto, Jesus parou, agora já era. Agora não tem mais jeito, ele parou a caminhada aqui, né? O que vai acontecer? Minha filha está morrendo. E Jesus para saber quem lhe tocou. O que importa isso? Que importância tem isso? Quem me tocou? Senhor, minha filha está lá morrendo. Para que o senhor quer saber quem lhe tocou? O que faz? Tanto faz. Não é isso a atitude normal que a gente tomaria? Pensa, irmãos, seria isso, sim. E ele poderia dizer, depois de ver o que aconteceu, a mulher, ele estava lá do lado de Jesus, ele presenciou aquilo tudo. Disse, essa bendita dessa mulher foi abençoada na minha frente. E agora vai que a minha filha morre lá, porque ela atrasou a chegada de Jesus. Quem disse que ela podia furar a fila da bênção aqui e receber a bênção na minha frente, né? E aí vão um monte de pensamento. Ah, vida, azar, eu não dou certo mesmo. Na hora que eu vou ser abençoado, alguém vai na minha frente. Parece aquele cara, né, paralítico, 18 anos, na maca, reclamando do tanque lá, que quando alguém entrava, o anjo mexia as águas, ele diz para Jesus, estou aqui 18 anos, sempre que eu tento, já pulou um na frente. Parece Jairo agora aqui. Imagina que ele deve ter pensado isso tudo, irmãos. São coisas que a Bíblia não diz, mas que é muito possível de acontecer, porque são pessoas. Só que não é uma história de fantasia, isso é uma narrativa real, de gente igual a gente que passou por isso de verdade. E aí ele está aquele conflito ali, pensando que o pior vai acontecer.
E não é que o pior acontece? O que diz o versículo 35, irmãos? Olha só. Falava ele ainda, quem? Jesus. Jesus está falando com a mulher, olha, vai, tua fé te salvou, está livre do teu mal. Antes dele terminar a frase, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem é ele? Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Agora era hora de dar um chilique, né? Hã? Fala sério. Agora não era hora de fazer um escândalo? Agora, para certas pessoas, né, desesperadas, era hora de fazer um escândalo, rodar a baiana, como diz um, né? Como é que pode? Aí agora está vendo essa mulher? Ia lá, esmurrava a mulher, dava uma outra hemorragia para ela. Podia ser, irmão? Podia. Tem gente que você não sabe do que é capaz. Tem algumas pessoas aí que você não sabe do que é capaz. O que uma inveja, o que um ciúme é capaz de fazer, né, irmãos? E a situação de Jairo, a gente está rindo aqui, mas é séria, né? Chegaram os seus funcionários dizendo, olha, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha, valeu a intenção. Valeu o tempo que você perdeu. Valeu Jesus ter aceitado. Mas, olha, não precisa mais. Incomoda mais Jesus com isso, não. Deixa ele curar outras pessoas aí com hemorragia, porque o teu caso já não tem mais. Já foi, já era, já morreu. E isso é muito comum, irmãos, pode acontecer com a gente. Talvez já tenha acontecido com você, talvez esteja acontecendo com alguém aqui agora. Você está esperando uma bênção e vê alguém dizer assim, não adianta mais não. Isso aí, não tem mais jeito não, essa vaga já foi preenchida, essa doença já está terminal, isso aí, olha, esse casamento aí já acabou, olha, não incomoda mais, não precisa nem orar mais, porque isso aí não funciona não, olha, já não tem mais jeito, é morte. Morte a gente já não discute mais, né? Não tem muita gente passando por isso aí, irmãos? Muita gente pode passar por esse momento, mas sabe quem diz essa palavra não dá mais, já morreu, já era? Sabe quem diz isso? É o diabo. O diabo adora dizer isso, sabia? O diabo adora, e adora usar pessoas para isso também. Né? Às vezes você vem cheio de fé para uma pessoa, conta, olha, eu estou esperando em Deus. Ih, isso aí, já era. Não é a pessoa, não, é Satanás, sabia? Não bate nela não, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades. Está usando uma vida para dizer para você assim, não ora mais não, que não tem jeito. Olha, não busca mais não, que olha, já acabou, não tem mais esperança. Só Deus é que dá a última palavra, irmãos. Só Deus dá a última palavra. Enquanto não for a de Deus, não aceite palavra de ninguém, de médico, de pastor, de gente, de quem for, porque pode estar sendo usado pelo diabo para trazer uma palavra de dizer fim, acabou, já era. Não, não já era, não. Enquanto Jesus vive, e Ele vive, amém? Não já era, não. Só quando Ele disser assim, chega, aí acabou. Mas enquanto Ele não disser isso, irmãos, não já era, não. E aí o que Jesus disse para Jairo logo depois de chegar essa palavra? Logo depois de chegar essa do já era. Versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não ouviu a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Essa é a fé que lança fora qualquer temor, o amor perfeito de Deus que lança fora todo medo. Jesus não ouviu aquelas palavras, não acudiu, não deu atenção a elas. O que ele está ensinando para você é isso, não dê atenção para palavras negativas, não dê atenção para palavras destruidoras. Você vai operar, alguém diz assim, olha, já operei, isso aí é horrível, dói a beça, fica, olha, não dê atenção a isso. Acontece isso? Ou estou brincando? Acontece. Você vai, eu vou fazer uma cirurgia, eu já fiz isso, olha, meu inflamou, infecçou, saiu pus, eu fiquei com a bolsa de colostomia, foi um tempo horrível. Não tem isso? Não acuda a tais palavras. Ouça a palavra de Deus. Não temas, crê somente. Irmãos, o que nós podemos fazer contra a morte?
O que nós podemos fazer contra uma enfermidade? O que nós podemos fazer contra qualquer desgraça? Eu não posso fazer nada, eu só posso crer. Crer eu posso, porque Deus me concedeu crer. O autor e consumador da minha fé me concedeu crer. Mas ele está dizendo, não tema, porque o medo atrapalha a fé. Não tema, creia somente, apenas creia, mais nada, só creia. Só isso que ele está dizendo para a gente, foi o que Jesus disse. E aí, irmãos, o que aconteceu depois disso? Se coloque no lugar de Jairo. Se ele creu e não temeu, e eu creio que foi isso que aconteceu, o milagre se operou na sua vida. Ele não esmoreceu, ele não reclamou, ele não quis bater na mulher, ele não reclamou com Jesus, ele não ficou bravo com ninguém, ele só obedeceu. A notícia ruim veio, mas ela não permaneceu no seu coração, porque Jesus disse a ele, não temas, crê somente. Eu queria que você ouvisse hoje, não eu, Jesus dizendo para você, não temas, apenas creia. Senhor, mas veio uma notícia ruim. Não temas, apenas creia. Mas é difícil. Não temas, apenas creia. É o mesmo Jesus. E você não é diferente de Jairo. Você não é diferente daquela mulher. É só a atitude que tem que mudar. É só o jeito de ser que tem que mudar. É só o jeito de agir que tem que mudar. Se isso mudar, acontece contigo, como aconteceu com a mulher, como aconteceu com Jairo e com qualquer um que crê em Jesus e confia e não tem medo. Não tenha medo, apenas creia, apenas confie e faça como Jairo fez. Acredite e vá com Jesus. Versículo 39, irmãos, diz assim, ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Veja, queridos, não acabou tudo. A criança não está morta, ela está só dormindo. Para o mundo pode ser que tenha alguém dito que morreu, os exames podem ter dito que morreu, as situações podem ter dito que não tem jeito, mas quando Jesus diz não morreu, é porque não morreu. Senhor, esse casamento não dá, não, se Jesus disser assim, não morreu, o autor da fé é o autor do amor, que restaura corações. Se não temer e crer, tudo pode acontecer, irmãos. Então ele disse, não, eles viram errado, ela está dormindo, mas as circunstâncias todas diziam o contrário. O que ele encontrou foi gente chorando de tudo que é jeito, gente já desesperada, o que ele encontrou foi isso. E quando ele diz, ela está dormindo, olha o versículo 40, e riram-se dele. Quem é que ri de Jesus? É quem não acredita. Quem é que ri de Jesus? É quem não tem fé. É quem é seco, é frio. É quem só crê no que vê. É quem só crê nas circunstâncias aparentes. Por isso, riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Esses que riram, ele disse assim, sai fora, cai fora todo mundo aí. Vá rir lá no outro lugar, vai para o circo. Pode, cai fora. Eu não quero gente aqui para rir, eu quero gente para glorificar. E quem ia glorificar, ele levou o pai e a mãe e os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Esses vão comigo e vão ver o milagre que Deus vai fazer. E aí, irmãos, Jesus levou Jairo e sua esposa para onde estava o problema, que parecia sem solução, mas ele disse, já está resolvido, ela está dormindo. Vai com Jesus para onde está o problema. Vai com Jesus para onde está a situação ruim. Faz isso e creia, somente creia. E foi isso que eles fizeram. E aí o que aconteceu? Você vê no versículo 41. Tomando-a pela mão, ele disse, Talita, cumi.
quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Irmãos, todo mundo vai ficar espantado quando Jesus fizer o milagre. Quando Jesus fizer aquilo que parece impossível. Quando acontecer aquilo que todo mundo disse que não daria para acontecer. É assim que funciona. Mas qual a atitude que eu preciso imitar? A de Jairo, a da mulher. Essa fé que age, essa fé que crê, que confia, que não desespera, que não briga. Essa fé que simplesmente confia e não teme, não tem medo. É só isso. Fé de verdade. Fé que suporta. Fé que vence. Por isso a Bíblia diz, a nossa fé é que vence o mundo. É essa fé que Deus quer ministrar ao seu coração essa manhã. Vamos orar juntos? Se você está precisando desse milagre, dessa renovação de fé, eu convido você a vir aqui à frente para a gente orar juntos, orarmos juntos por um renovo de Deus, para a tua fé, para o teu coração. Se há uma situação difícil, se há algo que você não está conseguindo lidar, peça a Deus, Senhor, eu quero apenas crer, eu não quero ter medo. É contigo que Deus falou. Vem aqui, os pastores vão orar por você, nós vamos orar juntos com você. E ouça o que Deus está te dizendo, não tenha medo. A única coisa que você pode fazer, faça, creia. Creia somente, mais nada. Não há mais nada para você fazer. Não há mais nada que dependa de você. A única coisa que depende de você é acreditar. Isso Deus não pode fazer por você. Deus não pode acreditar por nós, irmãos. Essa parte é nossa. Acreditar, somos nós que acreditamos. Crer, somos nós que cremos. O resto tudo Deus pode fazer. Mas crer, só eu posso fazer. Crer, só você pode fazer. Creia somente, creia somente, creia somente. E tire o medo do teu coração. Enche o teu coração com uma fé, com uma confiança, como aquela mulher. Se eu sair de casa e tocar, eu sei que vai acontecer. Se eu vencer a dificuldade, vencer o desânimo, vencer a apatia, vai acontecer. Se eu continuar crendo, mesmo quando todo mundo diz que já era, vai acontecer. Porque o meu Deus é fiel. Porque o meu Deus é fiel. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua fidelidade. Eu creio, Pai. Eu creio porque só o que eu posso fazer é crer. Só. Mas a minha fé precisa me levar a uma atitude transformada. Como a de Jairo, como a daquela mulher. Senhor, abençoa meus irmãos. Abençoa meus irmãos com essa atitude diferenciada. Com palavra, com atitude, com um caminhar mudado, transformado. Como de Jairo, como daquela mulher, Senhor. Faz com que isso aconteça na vida deles, meu Deus. Faz uma atitude nova, sem dar ouvidos à palavra ruim, sem dar ouvidos ao diabo, sem dar ouvidos a nada que seja contrário à tua palavra. Apenas crendo, confiando, agindo, indo, andando, vencendo, lutando. Abençoa, fortalece a fé de cada um. O Senhor é o autor da fé. Que essa fé encha o nosso coração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua causa. Que Deus cure o que tem que ser curado. Que Deus renasça o que precisa de ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Tudo que pedi
creio, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Crê somente. Tem mais nada, irmãos. É só crer. É a nossa parte. É a única parte que Deus não pode fazer por você. Crer é o que Ele espera de cada um. Amém?